seguintes integrantes: a Aline, a Denise, o Francismar, o Leandro, o Leonardo e eu, Letícia. Nós somos do Polo de Atibaia, da turma de Engenharia de Produção. O nosso trabalho é baseado na captação e no aproveitamento de água pluvial como fonte alternativa na indústria automotiva. Nossa empresa base, ela está localizada no interior de São Paulo. O nosso objetivo é melhorar o sistema de aproveitamento de água que já existe na empresa. Os problemas que nós encontramos na empresa já é o desperdício da água, e nós podemos utilizar essa água de reuso para irrigação de jardins, lavagem de frota, a descarga nos banheiros, lavagem de pátio, de rua, entre outros. Temos também que pensar na proteção do ambiente e a sustentabilidade. Bom, com base nesses objetivos, a gente criou a metodologia. A gente teve alguns passos para poder realizar o trabalho. Primeiro, a gente entrou em contato com os responsáveis da empresa para verificar como que era feita a utilização de água, como que era feita essa captação. A gente descobriu que eles já tinham a água de reuso. Depois a gente visitou o local, a gente viu a estação de tratamento que eles já possuem, como que é feito esse tratamento e para onde é utilizada. E depois estudamos a viabilidade e implantação para a conclusão do projeto, que no caso seria a instalação de captação de água pluvial para melhorar o uso da água na empresa, que atualmente ela é feita através, a água que se utiliza potável, ela é feita através de poços artesianos. Então isso reduziria essa utilização de água potável do poço e poderia utilizar água pluvial também. Ó, aqui mais ou menos o que a gente seguiu. Estudamos um pouco sobre o reuso da água, de todas as formas, tanto a água pluvial quanto a de tratamento. Pegamos informações das empresas, compilando todos esses dados e começamos a analisar todas as informações e estudar a possível viabilidade. Depois disso, criamos as soluções e o protótipo dela. Já tinha mais ou menos uma base, porque hoje em dia já existem as calhas da empresa, e em cima disso criamos um protótipo. E no final, apresentamos o projeto e vamos finalizar o vídeo explicativo com todos esses passos. Isso daqui é o começo do nosso protótipo, que é a empresa, vista de cima da empresa. Essa parte é um galpão industrial e essa parte é toda administrativa e restaurante. O nosso protótipo está baseado da seguinte maneira: as linhas pretas, elas significam as calhas de captação de água que já possuem. Amarelo, os canos para escoamento da água, que também já são instalados. E isso daqui seria a tubulação subterrânea, que também já existe, porque a água hoje em dia é captada e colocada em cisternas. Aqui é mais ou menos o que é a empresa hoje em dia, que aqui já tem a captação de água através dos canos, e como ficou o nosso protótipo, feito de cor amarela, e aqui os canos subterrâneos em azul. Esse daqui é um exemplo das cisternas que já se utilizam. Na empresa elas têm várias cisternas com diversas capacidades para poder captar essa água pluvial e utilizar já para escoamento, porque não pode simplesmente jogar tudo de uma vez, então tem que ir aos poucos para o rio. Então eles captam nessas cisternas e vai aos poucos eliminando. Então hoje em dia essa água pluvial não é utilizada pela empresa. Por isso criamos esse protótipo, para começar a utilizar essa água e ter uma melhoria na empresa no uso da água. Então, agora eu vou apresentar para vocês a ideia básica do nosso protótipo. Aqui é um fluxograma para mostrar basicamente como vai funcionar o sistema. Chove, a água vai escorrer pelo telhado, a calha vai conduzir essas águas para a cisterna, vai se utilizar uma bomba que vai funcionar e vai, antes da água ir direto para a caixa d'água, vai passar por um filtro. Esse filtro vai tirar algumas impurezas da água. A água da caixa d'água vai ser utilizada diretamente para lavagem de pisos e jardinagem, que na empresa hoje em dia é utilizado somente a água potável. E a gente quer tirar esse uso de água potável na lavagem de pisos e jardinagem. Aqui é a planta baixa da empresa, que tem a metragem dos telhados aqui. O telhado do prédio do restaurante, do administrativo e do prédio industrial. E aqui é mais ou menos o desenho como vai ficar a instalação das caixas. O que a empresa já tem, essa caixa de água pluvial faz parte do nosso projeto, é uma instalação futura. Todas essas outras caixas é a instalação que a empresa já possui hoje.
Então, para cálculo desse volume de água de chuva, a gente vai usar o coeficiente de runoff, que para efeito, o volume de água de chuva que pode ser aproveitado não é o mesmo que o precipitado. Para isso, usa-se um coeficiente de escoamento superficial chamado coeficiente runoff, que é o quociente entre a água que escoa superficialmente pelo total de água precipitada da chuva. Usa-se a letra C para fazer o cálculo desse coeficiente. Aqui é a equação desse cálculo. Então aqui eu vou explicar para vocês essa equação que a gente utilizou para dimensionar a capacidade de água que a cisterna vai ter. V é o volume da cisterna em litros. P, precipitação média mensal em milímetros. C é o coeficiente de runoff do telhado. Adotaremos o C igual a 0,8, vou estar explicando para vocês. O N First Flush é o rendimento do dispositivo de carga de lavagem do sistema. O que seria isso? É os primeiros minutos de chuva que a gente vai descartar, que não pode aproveitar por causa dos detritos e sujeiras que tem no telhado em dias de seca. E A é a área do telhado em projeção em metros quadrados. Aqui é a tabela que a gente se utilizou para basear o nosso coeficiente de runoff. Então, o telhado da empresa lá é uma telha corrugada de metal. Então a gente adotou, um padrão de 0,8 a 0,9, a gente adotou 0,8. Então a gente, para chegar nesse volume, o dimensionamento das caixas, a gente fez um levantamento de dados de chuva na região da empresa, que ela está situada em Atibaia. Esse gráfico mostra a precipitação média mensal no município de Atibaia de 2001 a 2017. Alguns dados falam que um fator ideal para você coletar, fazer um dimensionamento de caixa seria pelo menos 5 anos de média. Então a gente já adotou isso como um padrão de média, que aqui mostra os tempos com mais chuva e os tempos de seca na cidade de Atibaia. Esses dados, para chegar nessa fórmula, a gente coletou alguns dados da empresa. Então, esse gráfico mostra a distribuição do consumo de água da empresa hoje em dia. Ela utiliza 50% da água para a lavagem de pisos e jardinagens. Essa água, lembrando que é potável. 20% é para equipamentos e 30% seria para o consumo geral da empresa. Alimentação, lavagem de mãos, banheiros e etc. Bom, eu estou aqui com o meu amigo Flávio, ele é especialista em água de reuso, biólogo, professor de gestão ambiental e sustentabilidade. Flávio, a água de reuso teve forte propaganda e disseminação durante a crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo de 2014. Na sua opinião, a reutilização da água através de pequenas estações implantadas na indústria são importantes para contribuir com a escassez do recurso? Bem, qualquer iniciativa para reutilização de água na indústria ou em qualquer outro tipo de estabelecimento resulta, sim, numa economia de recursos hídricos. A indústria geralmente implementa plantas para tratamento de água para garantir que ela tenha esse insumo que é tão importante para o setor produtivo, que é a água, e também como uma medida para a economia financeira. No entanto, isso acaba resultando numa economia de recursos hídricos, porque cada litro de água que deixa de ser utilizada e que é reutilizada pela indústria é um litro de água que é poupado no meio ambiente e que fica disponível então para abastecimento humano. Quanto às tecnologias para efetuar o tratamento, vimos em nossas pesquisas que existem inúmeros, desde um simples tratamento utilizando hipoclorito e alguns solventes químicos, como a utilização de membranas filtrantes. Na sua opinião, considerando o custo e o benefício para a indústria, para as empresas, qual a melhor tecnologia a ser adotada? A tecnologia a ser adotada pela indústria depende muito do padrão de qualidade da água que a indústria necessita. Por exemplo, uma água para fins menos nobres, como por exemplo uma lavagem de pátio dentro do setor industrial, uma irrigação de áreas verdes dentro da indústria, ou mesmo lavagens diversas e até mesmo assentamento de poeira,
pode ser feito com uma água sanitariamente segura, que passou por um processo, por exemplo, simples de desinfecção ou até mesmo de filtração. Por exemplo, os efluentes, né, um efluente secundário, que ele é tratado através de um processo simples de filtração, complementado por um processo de desinfecção. No entanto, se a intenção da indústria é utilizar em água de processo, caldeiras, aí já há necessidade de implementar tecnologias mais sofisticadas, como processos de remoção de sais, como osmose reversa, processos de membrana, e geralmente esses processos eles têm alta complexidade tecnológica, também tem mais custo, tanto para implantar quanto para manter. No entanto, eles produzem uma água de excelente padrão. No caso de indústrias de componentes eletrônicos ou indústrias farmacêuticas, é quase que uma obrigatoriedade que a água ela tenha um padrão de qualidade tão rigoroso que dificilmente nesses setores você consegue implementar sistemas para reutilização de água. Você tem mesmo que trabalhar com água bruta, captada diretamente do meio ambiente, ou então com a água fornecida pela concessionária. Existe dificuldade para alavancar a prática de reuso nos diversos segmentos do setor produtivo, que possui como característica heterogeneidade tanto de porte quanto de processos. Além disso, quer seja pela falta de incentivo legal, quer pela ausência de mecanismos financeiros, a prática de reuso da água não potável ainda encontra barreiras para sua implantação pelo setor industrial. Na sua opinião, a gestão pública pode melhorar sua atuação em quais pontos quanto a incentivar essa reutilização? Bem, em primeiro lugar, o poder público ele pode estabelecer políticas públicas que incentivem e até de alguma maneira obriguem, vinculem um determinado produto ou serviço à utilização da água de reuso. Por exemplo, recentemente a Prefeitura de São Paulo editou uma lei que todos os prédios, eles já tinham que ser, novos prédios, deveriam já ser construídos com estruturas para armazenamento de água de chuva para fins de reutilização. No setor industrial, esse tipo de prática poderia ser incentivada através de políticas semelhantes. Outra maneira também é através de certificações ambientais, quando a utilização, a adoção de água de reuso nos processos produtivos podem favorecer a imagem daquele produto e daquela empresa, pelo fato de utilizar água de reuso. Também vale destacar os incentivos fiscais e tributários que podem ser estabelecidos para incentivar, para criar mecanismos para que as empresas encontrem financiamentos a custos mais baixos para implantar sistemas de reuso nas empresas. E por fim, também vale a pena mencionar algumas iniciativas de alguns comitês de bacias que têm se aproximado dos setores produtivos no sentido de discutir maneiras de viabilizar o reuso no âmbito industrial. Então todas essas iniciativas que eu falei, elas podem então ser adotadas pelas indústrias para poder alavancar a reutilização de água no setor industrial.